Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um aqui a unir forças conosco. E hoje no Eu Recomendo Discovery Plus, Em Busca da Segunda Esposa. Poliamor. É uma série, é a terceira temporada que eu vou falar. Falei há pouco tempo que a Laís assinou lá o Discovery Plus. E tem um monte de série do TLC lá, que é o Traveling Living Channel, né? É que nem eu tinha falado dos Mukiranas. E essa terceira temporada, a gente só assistiu essa por enquanto, é de uma série chamada Poliamor. E aí o que foi muito complicado nessa série? Porque é uma posição em que eu e a Laís a gente respeita, mas é muito louco para nós. Eu sou muito ciumento e ela é muito ciumenta também. E aí a gente foi assistir na série tentando ver o lado das pessoas em relação à questão do poliamor, né? Mas não conseguindo não se envolver. E a gente passou mais raiva na série do que curtiu. Mas é muito interessante porque faz a gente tentar entender onde eles querem chegar ali. O nome original da série essa série ela foi filmada entre 2020 e 2021. Então uma coisa interessante é que ela vai pegar a pandemia. Então lá pelo sexto, sétimo episódio, todos os casais eles vão ter que ficar confinados e a equipe de produção vai ter que sair. Então ou eles ficam fazendo vídeos caseiros, né? Ou você só vai ter o que aconteceu depois. E aí é muito doido, porque você vai ter vários tipos de casais. Então tem um casal de uma família negra, né? Que o cara quer ter 2 ou 3 mulheres, né? E ele quer adaptar todo mundo a isso. Então você começa a olhar qual o casal que tem uma dinâmica de poliamor, qual é o casal que tem... Você começa a olhar e fala assim, mano, tá muito estranho. Tem um casal lá, que o cara era de uma... Só pra entender, tem uma outra série que eu vou fazer aqui da Netflix, que fala dos Mormons, tá? Uma visão radical dos Mormons, que tem isso daí. Então o conceito de poliamor, ele existe, e ele é muito difundido. E principalmente nos Estados Unidos, ele tem uma questão religiosa. Então você vai ter 2 casais lá, por exemplo, 2 famílias, não são 2 casais, não dá para falar 2 casais aqui, porque são mais de 2 casais. Você vai ter, então eu vou usar famílias. Você vai ter uma família, por exemplo, que o cara é de origem mormon. Para o mormon, quanto mais mulheres eles tiverem, maior é o papel dele frente a Deus para eles proverem essas famílias e colocarem filhos no mundo. Então eles fazem uma interpretação bíblica dentro de uma linha mormon lá americana, em que a partir da 3ª mulher você é considerado um ungido de Deus na Terra. Você está representando um papel, e aí não só ter as mulheres, mas poder reproduzir o máximo que você puder, ter uma maior quantidade possível de filhos. Esse núcleo de um carinha que é mormon é muito interessante, porque você vê que ali funciona. As 2 mulheres se dão bem, elas estão tentando trazer uma 3ª mulher, e é ele que tem uma certa resistência, porque ele não se identificou com a menina, né, com a moça fica meio triste porque ela quer... Mas a moça você percebe também assim que ela tá mais afim das meninas do que dele, né? Então talvez ele tenha sentido isso. Eu fiquei muito com essa impressão, eu e a Laís. Tem uma outra família, que é um cara de uma origem cubana, com uma mulher, então eles têm uma origem afro, eles usam uma série de simbologias, e a questão do poliamor para eles é uma questão natural. Nesse caso, essa família, eles vão trazer 2 mulheres, ele vai querer também ampliar isso. Ele está saindo de um relacionamento que era de poliamor, uma mulher se separou deles, porque a convivência... O mais doido é a questão da convivência. E aí ele acabou de separar e ele está tentando trazer uma nova mulher. Só que ele já está negociando com 2. E aí eles vão ficar, durante a pandemia,
as três mulheres e ele morando juntos. E aí tem a questão financeira, né? Que decai. E aí uma mina lá, porque o cara é cheio da grana, o cara é o meio Lenny Kravitz do Shopee, assim, né? Tal. Esse cara me dá um pouco de raiva dele, assim. Comigo e com a Laís a gente tinha um pouco disso. Por quê? Porque dá a impressão que ele tá querendo eternamente viver. Opa! Tinha parado. Dá a impressão que ele tá querendo eternamente viver uma adolescência, então sair, seduzir com as... E cada grupo tem as suas regras próprias. Por exemplo, ele não pode ter relacionamento com as moças, que eles têm um período para equilibrar o pH da família, para não ter problema com doenças e tudo mais. E na pandemia o bagulho vai ficar louco e uma mina vai embora e não vai aguentar. Tem um outro casal em que o cara tinha uma relação de poliamor e a mulher original dele foi embora. E a segunda esposa ficou com ele. E ela tá louca pra ele arrumar uma outra mulher. Por quê? Pra ela viver... Uma coisa que a gente acabou lendo ela tá querendo muito viver esse papel da primeira mulher, né? E é louco assim que ela dá maior apoio pra ela acha lindo, e dá maior apoio pro cara, e ajuda. E ela é linda assim também, é uma mocinha toda bonitinha, mas ela olha assim com um olhar de que tá vendo um doce gigante pro cara, e dá maior força pra ele sair com as moças, e faz uma propaganda pras moças, e quer as moças. E é muito doido, porque a maioria das relações, eles não depreendem que o poliamor vai acontecer com todas as pessoas. Então é o cara que vai se relacionar com cada uma das mulheres individualmente. E as mulheres vão ser amigas, e o conceito que é colocado ali é de construir uma família maior e todo mundo se dá bem. Então, conseguir mais, com mais gente, você é um grupo maior. Tem um grupo lá, por exemplo, que o cara é um cara, eu falei que ele parece um anão gigante, é muito louco, que ele é um halterofilista, assim, ele é gigante, mas ele parece que ele é baixinho, então ele parece um anão gigante, é isso mesmo. Um negro, professor de educação física, que ele e a mulher dele estão com relacionamento. Esse cara, por exemplo, ele sempre procura as meninas mais novas. Já é uma coisa meio estranha, assim. Não que quem sou eu pra falar, né? A Laís é 19 anos mais nova que eu. Mas é muito estranho o jeito como ele procura a relação. E num determinado momento, ele acha uma mocinha lá, que ela tem 22 anos, ele vai ter um relacionamento mais zoado com a mina que é chata pra caramba lá. Porque, imagina o seguinte, tá, você pensa, duas mulheres, você vai ter duas relações diferentes, duas pessoas para ter seus dramas, para elas terem os dramas entre elas. Mas na verdade era a relação dele com a menina, assim, que é bem, bem complicado. E aí ele vai chamar uma moça, e a moça se interessa por eles. Por quê? Porque ela é bissexual. Então ela entendia, por exemplo, que a relação poliamor deles é que ela ia se relacionar com ele e com a esposa. E na verdade você vê que ela tá mais afim da esposa até do que dele, assim. E aí ele fala, não, a gente não faz isso. Muito louco. E o casal que mais gerou estresse é um cara que ele veio de uma família religiosa, provavelmente com essa linha mórmon, e ele rompe com a família dele, por quê? Porque ele conhece uma brasileira numa viagem, ele e ela, a esposa, conhecem uma brasileira na viagem, e eles se apaixonam por ela. Você percebe que ela, a princípio, estava muito apaixonada pela menina, a esposa. E a brasileira tá mais atraída até pela esposa do que pelo cara. E o cara, ele não consegue. E aí essa é a situação mais complicada, a que mais estressou a gente assistindo. Por quê? Você vê que o cara, a partir do momento que ele focou na Roberta brasileira, ele não olhou mais para Daniele, ele passa a tratar a Daniele como se fosse uma secretária dele para fazer aquilo ali. E a mina sente isso. Então ela estava aceitando essa questão do poliamor, meio que entendendo que todo mundo seria desse jeito. E que ele continuaria a relação dele para com ela do jeito que ele estava com a brasileira. E na verdade ela começa a ver que ela fica de escanteio. E aí ela não aceita isso. E aí entra a família. Esse é bizarro a relação dessa família. E como que é contado? Cada episódio você tem as 5 famílias mostrando as suas dinâmicas ao mesmo tempo. Então você vai acompanhando até o fim como se fosse uma novela e entender o que aconteceu com cada uma delas. É muito interessante, mas é muito louco ver como que a gente
acaba reagindo a isso, assim, né? E tem hora que a gente viu uma situação e você fala, não, 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 e o olhar, né? É muito ruim, eu vi muito dos caras, assim, o lance do cara querer se sentir. Do modo como é colocado esta série, tá? Nada contra o poliamor, nada contra todo mundo se curtir, que nem eu falei lá no Quarto do Amor, lá que tem um grupo de poliamor, que todo mundo se entendia lá e tava todo mundo beleza. Desde que seja consensual de todos e que esteja todo mundo de acordo e não prejudique ninguém, essas pessoas têm o direito de fazerem o que elas acham que é legal para elas. Por exemplo, o que irrita nesse caso aí? E vai irritando o caso da brasileira, da Daniela e do cara lá, que o cara fica alucinado pela brasileira e começa a largar a mina fora. Quando a mina percebe que ela não quer isso, ela começa a arrumar justificativas assim, então ela fica o tempo todo do meio pra frente falando assim, ele tá feliz, mas eu não tô. Então, pô, mina, vai lá e fala com ele, não fica reclamando pros outros. Então ficou uma situação. Chega no final, você tá com raiva dela e dele. Porque os dois estão. Ela não tá determinando. Meu, as pessoas só ocupam o espaço que a gente dá. Ela não determina um limite para falar, ó, tá me incomodando isso que você tá fazendo. Não tá legal. Eu tô me sentindo desrespeitada. E ele, claramente, ele tá afim da brasileira, assim. E tem um lance, eles vão. Aí, esse caso acontece uma coisa muito louca, porque como a mina é brasileira, ela não pode estar nos Estados Unidos, eles se separam, se divorciam, para ele poder casar com a brasileira. E aí vem a pandemia, depois ele vai tentar ter um filho com a... Meu, é muito trilili, para não falar outra coisa. Beleza? Mas é interessante, vale a pena dar uma olhada. Então, Em Busca da Segunda Esposa, Poliamor, do Discovery Plus. O poema de hoje é O Amor é um Lugar Solitário. O amor é um lugar solitário, por mais paradoxal que isso pareça, já que quem ama, ama algo, alguma coisa ou alguém. Porque o amor se constrói na contínua ação de se dar, um ato incondicional e solitário de fé, em que devemos fazer sem esperar algo ou alguma coisa de alguém. Mas como o amor é tratante, faz propaganda enganosa e nos faz acreditar que devemos receber igualmente em recíproca troca algo ou alguma coisa de ninguém. É muito doido como você percebe, por exemplo, esse caso ele vai mostrar que se as pessoas não querem as mesmas coisas e elas não estão esperando a mesma coisa, elas não conseguem se doar. E é diferente da dinâmica dos outros casais. Chega no final, por exemplo, muitos casos você olha e fala, pô, faz sentido o que eles estão fazendo para eles. Na dinâmica deles funciona. E isso está dando certo. Se não, e esse casal que tem o lance da brasileira, você percebe claramente que não está dando certo, porque as pessoas não estão... O casal inicial não estão na mesma página, não estão querendo as mesmas coisas. E aí não estão conseguindo se doar. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Diz aí se você já assistiu essa série, se você curte o poliamor, se você é a favor, é contra. É muito complexo a gente falar sobre isso. E participe do canal aí. Terra Firma Society. Tchau, tchau.